Bendito seja o nome do Senhor Jesus, sempre, queridos irmãos. Amados, eu gostaria de convidá-los, aproveitando a vossa disposição de pés, a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 19. Evangelho de Lucas, o capítulo número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os versos 11, nós vamos ler a partir desse versículo. Está escrito assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas ou bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqueles que creem nessa palavra, digam comigo: amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo sempre o nome de Jesus. Queridos, sem mais delongas, da última vez que aqui estive, trouxe aos irmãos uma palavra que não é minha, palavra de Deus, portanto, uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Todavia, naquela fala, nós trouxemos à memória da igreja o que diz a palavra do Senhor, da diferença entre os servos e os filhos. Trouxemos naquele momento, então, a memória da igreja do Senhor, a diferença entre aquelas pessoas que simplesmente trabalham, mas não conhecem por dentro os aposentos do patrão, do chefe, do rei, do dono, do pai de família. Quando a Bíblia fala, ela toma aqui esse nome pai, ela não simplesmente de uma forma genérica, ela não diz simplesmente respeito àquele que é o gerador de uma criança, aquele que gerou um filho. Todavia, ela vai mais além. Ela diz respeito a alguém que traz sustento sobre a casa, aos da sua família, aos trabalhadores, aos herdeiros, aos que são viajantes e passam por aquele lugar. Essa palavra pai, biblicamente falando, ela tem uma conotação muito mais forte do que parece. Todavia, é importante lembrar que, quando nós aqui dissemos, nós trouxemos à vossa mente, irmãos, queridos irmãs, que o filho, diferente do servo, ele vai permanecer na casa. Porque o servo, ele está de passagem. Ele pode ter arrendado um serviço, ele pode ter sido contratado, mas ele não vai estar para sempre ali. O simples fato do falecimento natural do pai, do chefe de família, pode levar à nova contratação de pessoas, porque pensa de forma diferente. Todavia, hoje, o Senhor, Ele traz aqui algo um pouco mais profundo, e achei que fosse necessário que nós comentássemos a respeito desse assunto. Diz aqui, e quando nós lemos no Evangelho de Lucas, já é sabido da igreja, os evangelhos, eles são aqueles citados em Apocalipse, que são os 4 seres viventes. Eles são também, e representam de uma forma conotativa, e até denotativa, aqueles seres que Ezequiel viu,
aquelas rodas que giravam, tendo olhos por dentro e por fora. É o Evangelho do Senhor Jesus, porque é a palavra de Jesus dita enquanto em vida aqui na terra. E é uma palavra que disse o próprio Senhor Jesus, que as pessoas serão julgadas por essa palavra. Porque a palavra, ela traz a vida. A palavra, ela mostra o caminho. É como se fosse um guia. É como se fosse algo que você compra, me esqueci o nome ao certo agora. Um manual, é um manual que mostra para você da sua capacidade, do quanto você suporta. E muita gente não compreende isso. E não somente os servos, mas muitos filhos leem o manual, assim como algumas pessoas que compram um carro e usam achando que deve ser a sua maneira. E eu acho interessante, eu vejo isso muito, principalmente naqueles filhos que não são maduros, né? Que não têm maturidade. E maturidade não é somente, não tem a ver com pessoas velhas, não. Aliás, maturidade significa maduro para tal idade. Essa é a palavra do seu original latínico. E então nós encontramos pessoas maduras, jovens, ou pessoas maduras, velhas. Mas também encontramos pessoas indoutas, velhas de cabelo branco, assim como existem pessoas indoutas ainda jovens. E as pessoas muitas vezes, eu vejo passar por aí, a pessoa compra um carro novo, um engenheiro estudou ali 5 anos no mínimo, depois fez pós-graduação, foi contratado por uma empresa, se juntou a uma pleiade de outros engenheiros e desenhou um carro, viu o design, a empresa automobilística ficou testando aquele carro, e eu vejo isso, são motoristas contratados para dirigir diariamente em estradas, em rodovias diferentes, para ver o quanto o carro suporta, a sua suspensão, o seu gasto, o seu desempenho. Aí um jovem, ou um senhor, ou quem quer que seja, indouto, não lê o manual e acha que sabe mais, serra as molas, muda a potência do motor, e ele vai ter o dissabor de dentro de pouco tempo ter um carro estragado. E o pior é que depois ele dentro de pouco tempo estraga, prepara de novo, põe na forma original como estava e vende para alguém, vai enganar outra pessoa. Eu estou dizendo com isso que Jesus aqui, ele nos chama a uma profundidade um pouco maior, a um deep way, a um caminho mais profundo, a um mergulho mais além. Agora eu acho interessante que quando nós olhamos para esses evangelhos, o evangelho de Mateus, escrito mormente de um homem, de um discípulo, que viu em Cristo toda a sua trajetória em um curto período na face da terra, mas ele traduziu, ele escreveu na linguagem compreensível ao judeu. Marcos, por sua vez, pela sua ramificação, pela sua estrutura romana, ele escreve as mesmas coisas, mas com uma tendência em alcançar aos romanos, que eram os legisladores, que eram os dominadores, era a superpotência da época. Enquanto, finalizando aqui os evangelhos sinóticos, Lucas, que era um médico, ele escreve aqui aos gregos e tira as melhores palavras para explicar que o Senhor Jesus, ele era o melhor dos homens, porque os gregos gostavam muito, e nós vemos hoje essa palavra regressa, né? Vem exatamente dessa palavra aí. Nós vemos hoje uma cultura regressa, onde se cultiva que é muito bom cuidar do corpo, mas as pessoas esculturam os seus corpos para louvarem a si mesmos, assim como eram os gregos. Lucas, então, ele tenta mostrar o valor e a superação humana em Cristo Jesus, o principal dos homens, porque ele é também tido como filho do homem. Não faz parte hoje do repertório que vamos atingir, mas o Evangelho de João já traz ao amor, traz uma linguagem de perdão, traz uma linguagem de vida, uma linguagem que ultrapassa as paredes daquele tempo e chega aos dias atuais. Nós estamos no Evangelho de Lucas, mas a palavra que eu li aqui, se os irmãos olharem nos versículos, nos capítulos anteriores, você vai ver no capítulo 13, ele falando da porta estreita, mas ele diz que, ele fala sobre preferências. Jesus está aqui desde o capítulo 13 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, falando sobre as preferências.
no capítulo 14, ele fala na cura de um homem hidrópico. Era um sábado, aquele homem, a hidropsia, era uma doença pouco vista hoje, mas naquela época muito ocorria, onde se inchavam uma perna, ou um pé, ou mesmo a barriga, ou uma cabeça, e a pessoa ficava, hoje, há 2 décadas atrás, era chamado de elefantise, a hidropsia. Então a pessoa, ela se tornava hidrópica, e Jesus viu, e ele estava num sábado, estava numa sinagoga, mas ele quer mostrar, a partir desses acontecimentos, que não importa o que esteja em nosso entorno, o que importa é o quanto nós nos dedicamos a quem precisa, não ao que eu preciso, mas a quem precisa. Jesus, nessa sequência de falas e de parábolas, ele mostra a necessidade de nós atendermos. Muita gente se frustra, porque quer fazer alguma coisa para a qual não está preparada, não mergulhou o quanto deveria, e coloca suas expectativas bem altas, então ele se frustra e fica bem abaixo. E uma corrida muito grande que ele vinha, ele pode de repente se quebrar, e volta a ser quase nada. E Jesus aqui, ele quer trazer a nosso conhecimento, que nós devemos ter uma persistência, que nós devemos ter uma marcha crescente. Aliás, desde os primórdios, a palavra do Senhor ensina que a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu repito isso variadas vezes aqui. E a luz da aurora, ela vai brilhando mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. Quem trabalhou na madrugada, como eu trabalhei muitos anos, sabe que, às vezes na noite, ela fica aquecida, ela altera a temperatura. Mas das 4 horas, quando os pássaros começam a acordar, às 4h20, 4h30, é que um frio, um gélido chega mais. A noite fica mais escura. Aquele vento frio vem chegando, mas logo na sequência o sol vai nascer. É uma luta da noite contra o dia. Mas diz a palavra do Senhor também nos Salmos, que um dia apresenta o outro dia, ou seja, dia antigo. Olha, estou aqui, eu sou o dia novo. E assim vai. E no transcorrer do dia, o sol surge, conforme diz a palavra do Senhor, como noivo, de encontro à sua noiva. Ele sai de onde ele está, em busca do seu tálamo, para ali ter cumprido o seu propósito. E ele anunciou mais uma vez que o Senhor continua reinando, e que ele está cumprindo uma determinação de Deus. Acontece então, irmãos, quando nós vemos isso ocorrendo na noite, e Jesus chega aqui, ele quer mostrar que nós temos que ter uma vida crescente. Não adianta eu aqui dizer o que fiz no passado, contados 34, indo ao 35º ano, cuidando de igrejas ou cuidando de pessoas, vendo pessoas que se vão, pessoas que vêm. Não adianta dizer do que fiz na madrugada, porque a cultura agora é outra e não suporta mais evangelismo na madrugada, entre outros. Não adianta eu viver do passado se há algo novo para esse tempo presente. E Lucas, ele já via como visionário, e Deus usa aqueles que estão além do seu tempo. Ele mostra que Jesus, ainda no capítulo 14 de Lucas, no verso 7 em diante, os primeiros assentos e os convidados. Jesus diz: olha, não, quando você chegar no lugar para onde foi convidado, não se assente nos primeiros lugares, convidado, mas se assente nos últimos. Eu encontro hoje muita gente que diz: é por isso que eu me assento no último lugar. Você, se está na fase de convidado, está difícil. Mas se já está na fase de chamado a estar diante do Senhor, aí deve estar sempre adiante. Porque ele diz: se você foi convidado para uma casa que não era conhecido, e se assentou nos primeiros lugares, você corre o risco de alguém chegar para você e dizer: apesar de você ter sido convidado, mas eu tenho aqui minha vozinha, minha mãezinha, minha esposa, meu filho, ou alguém que você não imaginava, mas que vai ter um lugar de primícia. Jesus, mais uma vez, falando aqui de primazia. Jesus fala também, ainda no capítulo 14, no verso 15, da parábola da grande ceia. Ele fala sobre um homem, um pai de família, que preparou todas as coisas, porque já preparado está. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. E ele já preparou todas as coisas. E ele mostra aqui, através de Lucas, de que havia uma ceia preparada. E ele mandou chamar pessoas. E essas pessoas, cada um, a seu tempo, deu desculpas que não era cabida. Ora, nos dias de hoje, normalmente nos meses de novembro para dezembro, até janeiro,
nós talvez víssemos muitos dessas desculpas. Mas são desculpas que não colam diante de Deus. Porque Ele não é como nós, como eu e você que vemos o exterior. Porque Ele conhece o interior. Ele sabe a força motriz que me move. Ele sabe quando eu estou aqui querendo estar lá. Ele sabe quando eu vim aqui para ver o mal ou o bem. Ele sabe se eu estou aqui e estou presente. E Ele diz aqui sobre pessoas que dá uma desculpa e fala: comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Irmão, quem é o louco que compra um campo e só vai ver depois? Geralmente se vê antes. Então são desculpas esfarrapadas. Jesus, ainda na primazia, Ele está querendo dizer que essa pessoa não honrou ao rei, não deu primazia ao mandamento superior, ao primeiro mandamento: ama o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus está mostrando aqui que os fariseus, os exegetas, os massorretas, os saduceus, aquelas pessoas, seus discípulos, estavam ali. Eles pareciam que tinham Jesus ou os céus como primeiro lugar, mas não tinham. Eles primeiro queriam ir às sinagogas para falar as suas frases mirabolantes, aparecerem, mas um hidrópico que morresse, o necessitado que desfenecesse. Mas na verdade nós somos chamados para brilhar, para atender pessoas. A igreja é a máquina de Deus, é a última resistência, a última ala de resistência para que o mal não avance. Nós não podemos parar, porque o que incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que incomoda não é o que o YouTube está dizendo, farto de mentiras, de chamariscos errados. Não é isso que incomoda. O que incomoda é talvez eu com aparência de paz e amor, mas estiver odiando um dos meus irmãos. Eu com aparência de submissão, não me submeter àquele que Deus colocou sobre a minha tutela sobre ele. O Senhor Jesus, Ele passa aqui a dizer de uma forma, em Lucas, que é necessário ter primazia, e que Ele dá valor a isso. Ele dá um show de falas aqui, um show de parábolas, sobre como nós devemos agir. Ele diz aqui sobre o outro que comprou 5 juntas de boi, e ia experimentar. Outro diz: casei, portanto não posso ir. E aí vai. Ainda no versículo 25 do capítulo 14, fala sobre a parábola da providência. Jesus diz: se alguém quiser realmente vir após mim, você não é o primeiro, você não pode escolher, você tem que se negar, você não tem desejo, você não tem gosto, você não tem querer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então nós entramos no capítulo 15, e é sobre esse capítulo, é nele que nós estamos. Jesus continua falando sobre o dever de ter em primeira escala o amor a Jesus. Ora, nós já sabemos e temos visto fartamente isso exaurido no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que quando alguém pergunta para ele: Senhor, como é que eu posso dizer que eu amo o Senhor? Ele diz: quando você me visitou, quando eu tive fome, você me deu comida, quando eu tive sede, você me deu de beber. Ele fala: mas como isso? Como é que eu vou saber? O Senhor Deus vai dizer isso para mim? Mas quando eu fiz isso? Ele diz: quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Jesus ali mais uma vez diz, e eu poderia aqui soltar uma casta de insígnes falas, que vão dizer que é necessário para mostrar o quanto amo Jesus, eu devo amar e perdoar pessoas. Jesus então entra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no versículo 1, fala sobre quando nós devemos buscar, e hoje você vai entender. Quando uma ovelha, dentre 100 ovelhas, se desgarra, porque a ovelha é bicho tonto, é bicho bobo, um mato novo, uma grama nova atrai ela, se não tiver o pastor para cuidá-la, ela vai embora, ela mal sabe. E a ovelha, irmãos, eu não vou aqui exemplificar e nem pormenorizar a realidade, porque já disse outrora. Mas a ovelha, até quando ela vai, o pastor tem que olhar onde ela vai pisar, porque se ela pisar numa grama onde tenha alguns bichinhos ou pedrinha e encravar no seu casco, ela ali para e começa a inchar e se torna doente, moribunda, esconde e não dá mais leite, a sua lã é definhada, fica careca, entre outras coisas. Se o pastor deixar que ela vá cheirar em outro lugar
e encontrar ali algo antirruminante, ou uma formiga, ou algo dessa natureza, um cupinzeiro, aquilo afeta o seu nariz, e ela deixa de comer, deixa de se alimentar, e evolui à morte. A ovelha, ela é chamada muitas vezes por ver outra distância, e ela vai, mas ela não vê abaixo, onde ela está pisando, e se torna errante, e muitas vezes o pastor precisa ir buscar nas escarpas da serra. Para isso, o pastor tem um cajado, e o cajado, uma ponta é para tocar, e a outra de volta, o seu cajado, além da vara, para dar uma batidinha, porque senão elas ficam. Muitas vezes, a grama está seca, e ela começa a agir como um boi ruminante, e come a grama seca, e sai, e aquilo não funciona de nada, e não lhe dá nutriente. Mas no Salmo 23, há um exemplo ali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, a ovelha que anda sob a determinação do pastor, ela dificilmente murchará, morrerá antes do tempo, deixará de dar lã, adoecerá, se perderá. Ela chegará segura ao destino. Então, por essa razão, por ser um bicho tonto, bobo e necessário de uma orientação, quem quiser tirar a dúvida, procure, você vai encontrar exatamente isso. Quando uma se perde no meio de 100, é necessário ir buscar. Todavia, Jesus continua aqui, e no versículo 8 em diante, ele fala sobre outra coisa que se perde, mas ela não é buscada. Não se deixa o lugar, não se deixa 99 em detrimento de uma, quando é necessário você procurar, porque existe a perca à distância, e esse se vai buscar, porque é um ser que não pensa, mas algo que tem valor, e é perdido dentro da casa. E ele quer dizer aqui de pessoas que se perdem dentro da casa do Senhor, assim como Israel estava perdido dentro de uma proteção divina, assim como Israel não se identificava mais sob uma proteção divina, o Senhor fala o seguinte, e ele mostra aqui que é necessário procurar, e diz: qual a mulher que quando perde, tendo 10 dracmas, perdeu uma, não vai varrer a casa para buscar? É por isso, e é isso que está acontecendo hoje, na noite desse dia aqui. A palavra do Senhor, mais uma vez, ela está agindo dentro da casa. Quando nós vamos falar de missões, nós deixamos a igreja em busca de um lá nos ribeirinhos, de um lá em Portugal, de um lá no meio dos índios. Esse precisa ser buscado. É a ovelha perdida da casa do Pai. Mas dentro da casa é só varrer, é só tirar a sujeira. Porque quando sai a sujeira, quando sai a palavra de malfadejo, quando sai a palavra de murmuração, quando sai a palavra de ódio, quando sai a palavra de discórdia, que é sujeira, aí fica limpo e você encontra aquela dracma que se perdeu. E eu quero aqui entrar ipsiliteris naquilo que o Senhor colocou no meu coração para dizer-lhes. Aí o Senhor, dentro desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vem falar ainda sobre a primazia. E ele fala aqui então, disse um certo homem, a parábola do filho pródigo. Então, gravem comigo. Eu não vou pedir para você falar, porque eu não sou pregador, tão pouco itinerante. Estou apenas pastor. Mas só para você gravar. O primeiro, que são aqueles que estão no mundo, que se perderam do Senhor Jesus, nós devemos ir buscar. Aquele que está dentro da casa, mas está voando, não sabe nem o que veio fazer, está envolvido em sujeira, embaixo, escondido embaixo de um velador, se perdeu embaixo da cama, se perdeu embaixo de algum lugar. São aqueles que vão ficando, sumindo. Esse é necessário varrer, ou seja, procurar. Mas eu quero hoje trazer luz a esse que nós devemos esperar. Filho pródigo. Essa parábola tem esse nome, dada em 1950, mas na verdade ela deveria se chamar a parábola do pai compassivo. Ora, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, não era 2 servos, filhos. Nós costumamos dizer, e deve ser assim: filho
todos devem ser tratados de forma igual. Mas em que sentido? Herança. Porque filhos não são iguais. No trato diário, cada filho é um filho. Hoje eu vejo aqui, olho para cá, vejo um Lucas, filho de Deus. Vejo um Everton, filho de Deus. Vejo um Fernando, filho de Deus. Vejo um Peterson, filho de Deus. Mas cada um diferenciado. Agora a diferença, alguém diz, não, talvez tenha dito na pregação passada, eu não sou servo, agora eu sou filho. E como está escrito em João, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Agora aqui nós temos 2 filhos. E esse homem, o mais moço dos filhos, disse para ele, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Irmãos, um fato visto aqui, já muito abordado, mas repeti-lo-ei mais uma vez. Esse jovem, esse filho, ele não fez nada mais, nada menos do que dizer ao pai, pai, eu te desejo morto. Pai, por que você não morre? Porque herança é para ser entregue depois que os pais se foram. Mas esse filho, ele não somente pediu para fazer uma partilha. Eu sei que muitos pais, talvez inclusive haja aqui, alguém que já quer adiantar o expediente, para que seus filhos não tenham problema e faz a partilha antecipada. Mas entre fazer a partilha e o filho entrar na propriedade, há uma distância. Porque aquela herança foi adquirida pelo pai, foi suor do pai. Mas esse filho aqui disse, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ou seja, pai, eu não estou nem aí com você, eu quero o que você tem. Pai, eu não te respeito, eu respeito o que me pertence. Pai, eu não estou bem tendo a sua presença, eu prefiro estar longe de você. Pai, eu tenho vontade de possuir o que você possui. E esse pecado é o pecado original. É o orgulho, é o querer aquilo que não é seu. E esse jovem então pediu ao seu pai parte da fazenda. O pai repartiu a fazenda. Olha só, se eram 2 filhos, quero crer. Alguém talvez aqui, mestre em partilha, vai dizer, deve ter dividido por 3, pastor, para depois, no final, a parte do pai ser dividida pelos 2. Eu acho difícil. Não era assim que agia antigamente. E também não é assim que age hoje. Deve ter sido dividido em 2 partes. Ora, imaginem os senhores, toda a propriedade de um pai agora, metade está na mão de um filho. E poucos dias depois, para comprovar a maldade do filho, para comprovar o desejo de gastar o que era seu, esse filho, o filho mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, o que significa dizer, eu vou para longe, não quero estar perto. Eu quero distância, não quero presença. Para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou gastou de forma prostituta. Esse filho mostrou que além de não honrar o pai, não honrou o que recebeu do pai. Esse filho mostrou que, além de não querer dar continuidade, de trabalhar na seara do seu pai, na fazenda do seu pai, para perpetuar o nome, para valorizar aquilo que foi juntado ao longo do tempo, ele mostrou que ele queria simplesmente gastar num egoísmo seu próprio, uma pessoa totalmente ególatra. Seguindo o caminho, nós vemos o que está escrito aqui. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Irmãos, fome, perca, dia mal, doença, isso acontece a todo momento, em qualquer lugar do mundo. Meu querido, dor de rim é dor de rim no Brasil e nos Estados Unidos da América. Ela não fala inglês, ela é dor do mesmo jeito. A falta, o desgaste, o dissabor, a solidão, ela é igualzinha em qualquer parte do mundo. Claro, talvez os mais sabidos aí já pensaram e já se adiantaram na palavra saudade, que só existe no Brasil, mas existe o similar em outro lugar.
Mas a saudade quando bate, a dor quando bate, a solidão quando bate, ela não vê o lugar onde você está. Agora esse jovem está vivendo essa realidade que muitos estão se arriscando, e já se arriscaram, posso dizer. Em muitas vezes eu vi essa história se repetir, dizendo eu vou, porque lá eu vou mudar. No máximo, quando Deus ainda é misericordioso, nada muda. Mas na maioria das vezes, a perca é iminente. A pessoa cai daquela condição de fazendeiro agora, e ele agora é mais um necessitado no meio do mundo. Ele não é mais o filho de um rico fazendeiro, ele não é mais o herdeiro de uma bela fazenda, ele não é mais um irmão, ele não é mais um filho presente, ele agora é um filho ausente. Ele não tem a sua família, ele está sem dinheiro, numa terra distante, passando fome. Vejam esse quadro, e diz aqui que ele começou a padecer necessidade. Eu não vou aqui dizer o que é necessidade, porque quem não viveu, já ouviu falar. Necessidade é quando você quer alguma coisa e não tem. Isso dói, isso machuca muito. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava, diz a palavra do Senhor. Olha só, ele perdeu agora, irmãos. Tudo o que estava perto de si. Eu não vejo aqui em momento nenhum falar da mãe, mas eu me lembro que a palavra de Deus fala da mãe. Filho meu, não se esqueças das palavras de tua mãe. Esses dias eu, numa sentada com o Yuri, nessa semana, sempre que me vem um tempo, a gente quer aproveitar. Nós falávamos a respeito disso. E não se aparte da doutrina, dos ensinamentos do teu pai. O pai dá a direção e a mãe fala muito. Mas as palavras da mãe não devem ser descartadas, porque ela é uma chuva de ideias. Ela é um brainstorm. Ela é uma manta. E o filho que ouve a mãe é como se tivesse ao seu lado um armário cheio de gavetas que ele vai abrindo e dizendo, como eu digo e quero ser, para este momento, prova disso. Assim dizia minha mãe. O meu pai me deu direção, o meu pai me lançou, mas a minha mãe caminhou comigo, dizendo, filho, não é assim que come, filho, não é assim que faz, filho, se for brigar, bata, porque você vai apanhar quando chegar em casa, porque não é para fazer isso, quem briga é cachorro. Eu me lembro dessas palavras até hoje, uma chuva de palavras. Esse jovem já não tinha mais a sua mãe e nem o seu pai, não tinha direção, os limites e a segurança do seu pai. Mas vou dizer uma coisa aqui, ele tinha as palavras da sua mãe, os vínculos, a organização e a noção de nutrição. Eu quero crer, mas a minha palavra não vai valer de tempero aqui. Eu vou seguir na palavra do Senhor, mas quero crer que o seu pai era alguém amado pela sua mãe, ou foi, se ela não existisse mais. Porque ele aprendeu que o seu pai, ele se lembrou que o seu pai era alguém afetivamente louvável. E ele diz aqui, a palavra de Deus diz assim, e caindo em si, disse. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte. O sentido dessa palavra é quando acordou da narcose, ele entendeu o que estava acontecendo. Queridos, vou dizer algo para você. Ninguém cai bêbado no primeiro gole. Ninguém vicia com um trago. Ninguém se acostuma com a prostituição somente olhando ou desejando. Ninguém se torna um ladrão somente em ver uma oportunidade. Precisa começar. E quando começa, aquilo atrai. Assim como a fome, assim como a sede, vai atraindo cada vez mais. Mas este homem, este jovem, não tinha dinheiro, não tinha dignidade, mas se tem alguma coisa, se tem algo que o mundo não pode roubar,
são os ensinamentos que desceram ao coração. Então, parabéns você, mãe e pai, que trouxe e traz o seu filho à casa do Senhor. Porque no momento mau, no dia mau, quando acontecer, ele irá se lembrar, mesmo que ele não gostasse daquele pastorzinho, mas as palavras que o pastorzinho disse eram palavras do sumo pastor. Mesmo que a voz não seja deliciosa a ouvir, mesmo que você queira escapar, mas eu conheço bem, irmão. Fui pai de 3 filhos e já pastoreei algumas igrejas. Existem pessoas que estão parecendo que não quer ouvir. Não quero nem ouvir, não estou nem aí. Mas está querendo, por favor, fala. Jesus tem misericórdia de mim. E esse garoto se lembrou. Ele se lembrou, caindo em si, disse: quantos trabalhadores. Não é irmão. Ele não se lembrou do irmão. Ele não se lembrou do pai. Porque quando nós estamos bem, nós só nos aferimos, só nos medimos em quem está por cima. Quando eu tenho um carro, eu quero um carro maior. Quando eu tenho uma casa, eu quero 2. Algumas pessoas, Deus deu à sua esposa, Ele quer outra. Ele está de olho em outra. Deu uma esposa, ela fica de olho no marido da outra. Tem um serviço, ele quer o outro. Mas quando não tem nada, ele quer só um servicinho. Eu só queria uma pessoa para me ouvir. Eu só queria alguém ao meu lado, que o diga aos velhos ou velhas que se tornam viúvos e casam-se outra vez. Porque se fosse ruim, não procuraria de novo. Muitas vezes nós só acordamos do que temos, só lembramos do que temos quando nós perdemos. É uma continuidade da fala anterior, mas eu não estou falando mais para servos, aqui estamos falando para filhos, mas 2 classes de filho. E ele disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai. Irmãos, os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que ele está dizendo agora? Da mesma forma como ele falou: dá-me a parte da herança, ele estava dizendo: morra, eu não preciso de você. Agora com essa palavra, porque neurolinguisticamente nós falamos muito sem dizer. Um olhar diz muita coisa, a movimentação de um corpo diz muita coisa, o desdém de um olhar diz muita coisa, o cortar caminho diz muita coisa. E às vezes a pessoa diz: não, eu não disse isso. Disse sim, com as suas atitudes, com uma frase longa. Ele está dizendo com essa palavra agora: meu pai é bondoso, ele dá comida de sobra até para os trabalhadores. Porque está dizendo: trabalhadores na casa do meu pai têm pão em abundância. Irmãos, a palavra, ela sacia a nossa fome. A palavra de Deus, ela nos prepara para a semana que vem. Mais do que isso, a palavra de Deus nos prepara para a vida. E mais do que isso, a genuína palavra de Deus nos prepara para ser arrebatados. É necessário estar no lugar certo e se alimentar de forma devida, para que não venha a hora da fome, a hora da dor, inequivocamente nós saibamos que já não há mais tempo. Para esse jovem ainda teve. Ele disse: eu aqui pereço de fome, ou seja, eu estou morrendo de fome. Mas ele toma uma atitude, e essa atitude é que faz toda a diferença. Ele não diz: vou lamber minhas feridas. Ele não diz: eu sou coitadinho. Ele não diz: ah, meu pai também, né, podia ter mandado alguém me procurar, né? Não, ele entende que para o caso dele não é um caso de busca. Ele entende que para o caso dele não é um caso de procura. Para o caso dele é um caso de espera. Há muitas vezes, para os filhos de Deus, que não cabe alguém ir buscar-lhe. Ele ou ela tem que se levantar e tomar atitude. O que você vê aqui na frente desse altar, o que nós vamos na cantata de Natal que está aqui, mudanças e conquista. Para conquistar, precisa mudar. Um soldado não ganha se não for para a batalha. Ele não ganha se ficar escondido, mas ele ganha uma batalha, ele conquista se ele for. E Deus tem vitória para nos dar. Ele diz aqui: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ô irmão, se tem uma coisa
que mesmo o pecador nunca quer perder, apesar de que ele está perdendo e não sabe, é a filiação. Ele ainda chama o seu pai de pai, porque ele sabe que o seu pai ainda o espera como filho. Eu não sei se você está entendendo. Não desespere. Não interessa o quão profundo você se meteu. Não interessa o quanto você perdeu do que Deus te deu. Não interessa das besteiras que você comeu, se alimentou, se está doente, se perdeu as roupas de salvação, se perdeu o anel, se perdeu o sapato, se perdeu a dignidade, se perdeu a família, se perdeu o lugar, se perdeu a herança, mas o Pai continua lá. O Pai ainda está lá, esperando que eu e você voltemos todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ele preparou uma coisa. Porque eu vou dizer outra para vocês, irmãos. Eu sei porque trabalhei bastante viajando, estando fora, e fiz alguns cursos que estive por muitos meses longe de casa. E eu me recordo que eu escrevia alguns poemas, e eu vim saber disso só depois, que os poemas que eu mandava para ela, ela tem guardado numa caixinha. Para mim, achava que ia ler e jogar fora, né? Mas eu guardava aqueles poemas, e eu só escrevia para mnemônica, só para mnemonia, só para lembrar. Mas falando, quando eu chegar, eu vou dizer. Estava tão apaixonado, porque estava longe. Eu vou chegar e vou dizer, ela é uma rosa, era uma rosa isolada, de solidão ladeada, mas um dia o rio a encontrou, né? E aí por diante, né? Mas quando você chegava, aí você quer tomar aquele tino de homem, né? Ah, cheguei do curso, lê aí. Ah, isso aqui é para você. Ah, irmãos, se nós soubéssemos quem somos, ninguém, pó, cinza. Ainda bem que eu aprendi em tempo, que era essa mulher que queria estar sempre ao meu lado. 38 anos de casado, vamos fazer, né, filha? Mês que vem, e 40 que a conheço. Aquela que ouviria os meus queixumes, a minha amiga de todos os tempos. Que os filhos que tanto amo iam chegar e iam sair, mas ela ia continuar ali. Que irmãos da igreja que diziam que me amam, alguns falam eu te amo, mas estou indo. E outros talvez pela força da mudança ou da ocasião, nós não iríamos mais ver. Outros que o Senhor recolheu, alguns que o Senhor promoveu, outros que nós perdemos, mas ela continua ali. Eu quero dizer para você, o Pai está falando na casa mais uma vez. Valorize quem está lhe esperando. Valorize quem lhe espera. Valorize quem te aguarda de braços abertos. Diz a palavra do Senhor, que Ele propôs no coração dizer, Pai, pequei contra o céu e perante Ti. Essa fala tem mais uma frase oculta. Honrar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. Vejam que esse menino, ele era alguém que entendeu, aprendeu a servir a Deus. Então ele, mesmo que ele fosse falar com o pai, mas ele primeiro tinha que tocar lá. Ele aprendeu que seja ou é feita a vontade do céu aqui na terra, como é feita no céu. Ele aprendeu que primeiro acontece lá, depois aqui. Ele aprendeu que um bom casamento acontece primeiro diante de Deus e depois acontece aqui. Que um bom serviço, primeiro Deus prepara e depois vem para cá, não sou eu que vou buscar, eu peço a Ele. Ele aprendeu que uma boa viagem vem primeiro com anjos guerreiros e preparados à frente da condução do Senhor Deus, de um avião, do que quer que seja. Acontece primeiro nos céus e depois na terra. Ele aprendeu que a alegria, o gozo na alma, assim como eu vivo essa alegria duradoura, uma alegria cheia, não depende de ninguém, mas depende do Senhor. Tem um louvor que diz mais ou menos assim: essa paz que sinto em minha alma não é porque olho ao redor. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não vivo por vista, alegre sou.
Pode me afrontar, mas eu sei quem está comigo. Pode dizer quem não sou, porque o céu sabe quem sou. Pode dizer a você que você não é, mas o que está escrito nos céus ninguém apaga. Se Deus mandou, Ele se responsabiliza, porque o Pai sempre vai estar lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse que ia chegar para o Pai e dizer: eu já não sou digno. Irmãos, isso é confissão de ser chamado teu filho. Ô Pai, o Senhor me faz um favor? Me faz um dos teus trabalhadores. Olha que coisa linda. Já era filho, mas pastor Gil, pouco com Deus é muito. É melhor dizer: Senhor, não precisa me dar nada não, só me deixa ficar aqui, porque eu sei que aqui tem pão. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero mais nem herança, eu quero pão. Não me interessa a roupa, eu quero pão. Não me interessa sapato, eu quero pão. Não me interessa anel, eu quero pão. E só quem come pão do céu sabe que é gostoso e que é maravilhoso, e que sacia a nossa alma e nos faz saltar para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O filho quer ser servo agora, irmão. Olha isso. Já viu algum filho fazendo isso? Pois é. O filho que peca tem que voltar com essa intenção, porque sabe o pai que vai encontrar, Jobson? Ele sabe, Luiz Antônio, sabe quem é Deus. Irmão, quem não sabe quem é Deus? Quem já não ouviu falar quem é o Senhor? Bom, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, irmão, agora não tem jeito, vou ter que pegar o cacuete dos pregadores. Diga comigo, longe. Deus não está nem aí, porque não tem distância para Ele. Aleluia. O teu Deus, o teu Pai, não viaja, não fica doente, não morre, não precisa descansar. Ele está a todo momento esperando. Se você procurar Ele de dia, você encontra Ele. De tarde você encontra Ele. Se você louvar, a glória dele te enche. Se for de noite, Ele está contigo. Levantar de madrugada, Ele também te ouve. Se estiver no fuso horário da Europa, Ele está contigo. No fuso horário do Japão, Ele está contigo, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Já vou concluir aqui. Viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Irmão, o Everton, até para você gravar, talvez você me pergunte na segunda: sou filho, e agora? Talvez se alguém me perguntar: pastor, o que o senhor está falando? Não, é a mensagem como se fosse: eu sou filho, e agora? O que eu faço? Fica juntinho do pai. Sabe por quê, irmãos? Eu acho interessante. Qual é o meu sentimento com relação ao meu pai? Vamos ser sinceros, é uma retórica, tá? Não arrisca responder, não. Como é que você chegou aqui? Pensando em fazer o que para o pai hoje? O que você trouxe para ele? Ah, não, eu vim receber. O rapaz aqui entendeu que quando faz coisa errada tem que voltar como servo. Eu estou trazendo os meus braços para trabalhar para o Senhor. E deixa que Ele te abençoe. Ele vai te abençoar. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Quando nós abençoamos pessoas ou ajudamos pessoas, isso vale para você, tá? Na vida secular. Presta atenção como você ajuda alguém. Eu e Rosa aprendemos a duras penas. Pastor Braz, às vezes a gente aprende. Porque você ajuda a primeira vez, a pessoa sente gratidão. Só que se você facilitar demais para ela, ela tem que ser grata. Se ela não foi grata, não faz de novo, não. Não é divino. Porque se você ajudar ela outra vez, você está fazendo uma antecipação. Ela não foi grata a você. Você está antecipando algo que ela não merece, ela não foi grata. Eu não estou nem falando espiritualmente, eu estou falando normalmente por aí. Mas você já vai entendendo que isso é espiritualmente. E quando você faz uma segunda vez e não faz uma terceira, ela já gera uma expectativa. Mas vai fazer de novo.
Ele me ajudou aquela vez. Não estava bem, faltou, ele tem que me ajudar. Não deu para pagar a conta de luz, vai ter que pagar agora. Não, ele me ajudou daquela vez, não me deu cesta. Não, ele me levou de carro, por que ele não vai levar agora? Já gera o espírito, ele vai dar. Você ajudou ele. E aí a pessoa começa a se achar no mérito. Porque afinal de contas eu sou da igreja. Afinal de contas eu sou filho. Mas e a história por detrás disso? E a gratidão onde está? E se você insistir nesse negócio, você vai gerar um dependente. Isso é o assistencialismo. Infelizmente a igreja norte-americana estragou a África. E hoje eles são todos dependentes por causa dos americanos e canadenses. Você chega lá, você prega Jesus, ele aceita Cristo, mas quer alguma coisa em troca. Não é assim que tem que ser. Jesus é salvação. A comida é uma dádiva. E finalmente, se você não der ao dependente, você vai receber de volta o ódio. Ah, pastor, ainda bem que você está falando isso para a vida natural. Não, irmão, tem gente com ódio de Deus. Vai nas noites na rua. Vai evangelizar debaixo. Você vai encontrar alguns, não estou dizendo todos. Não, eu fui presbítero, conhece a palavra de Deus. Não, eu fui diácono, eu fui pastor, eu fui isso, não sei o que. Mas ó, onde Deus me deixou. Mas mal você sabe a história, os caminhos por onde ele andou. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. É por isso que muitas vezes Deus não dá. E por isso que muitas vezes Ele prova, porque Ele é um Pai que ama. E ele correu, o seu pai viu, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não tinha mais um restante de coisa aí para dizer? Faz-me como um dos teus trabalhadores, não é? Mas o amor do pai, irmão, nem deixa. O pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, não é a roupa, a melhor roupa. Vestiu-lhe, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu não devia nem falar do filho mais velho, mas tem. Agora eu não sei quem era pior, irmãos. E eu quero encerrar exatamente com esse assunto. Nem sempre o que sai é pior do que o que ficou. Está aqui. Às vezes o que ficou estava no seu mérito próprio, como diz C.S. Lewis. Se existe alguém que não precisa de perdão, a graça nunca lhe alcançará. Mas em Romanos está escrito: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O filho que estava em casa, quando viu aquele alvoroço, estava lá no campo, veio, irmãos, isso é muito forte, esse final é muito forte. Ouviu o barulho de festa, ouviu a alegria e falou: o que está acontecendo? Perguntou ao trabalhador, e um trabalhador disse: o teu irmão que estava perdido foi achado, voltou. E o teu pai matou o bezerro cevado e a festa está comendo lá. Irmãos, esse menino, herdeiro, rico, educado, filho do mesmo pai, da mesma mãe, ficou tão revoltado que não entrou na festa. Precisou o pai chamar para botar ele de volta na festa. Pastor, qual a moral dessa palavra? Irmão, tem muito aqui. Mas eu vou dizer uma coisa. Oxalá que você possa nessa noite, e eu quero orar nesse sentido, olhar para os lados e ver aquele irmão que ainda está aí, ver o líder que ainda está aí, mas também ver alguém que foi achado, alguém que não está bem, e dizer: que bom meu irmão está aqui. Que bom meu irmão chegou.
Não, isso não quer dizer que você vai perder o seu lugar, não. A herança é tua, mas ele também é filho amado do Pai. Que bom se você puder ver aquele irmão que foi e se prostituiu, homossexualizou-se, se é que eu posso assim dizer, perdeu-se, pensou, estabilizou-se, cresceu, enriqueceu, seccionou-se, separou-se, são tantos ou-se. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Sabe quem é que vai estar dentro na festa naquele dia? O irmão. E eu sei que aqui tem muitos desses irmãos que vão se alegrar e dizer: oh, meu irmão do Ministério do Belém, oh, meu irmão de Madureira, oh, meu irmão da Batista, olha aquele meu irmão, olha o meu irmão da Presbiteriana, olha o meu irmão aqui, glória a Jesus, bendito seja o teu nome, porque senão, não é agrado do Pai, porque o Pai ama os seus filhos. Você entendeu? Pode dizer amém? Essa é a palavra de Deus para você. Sou filho. E agora? Que filho sou eu? Aquele que está pronto a receber. Sabe por quê, irmão? Pastor Braz, eu já vi muita gente que na hora do conflito, eu já tratei casos assim, era o certo e o outro era errado. Eu já disse isso aqui. Mas com o passar do tempo, o errado se arrependeu e se tornou o certo. E o certo se revoltou, porque o errado foi perdoado e o certo errou e se perdeu. Eu não sei se você está entendendo. Oh, irmão, foi dito aqui nessa manhã de novo: o amor e o perdão deve ser a marca daqueles que servem a Deus. E eu quero orar por você. Eu não sei se há aqui alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu gostaria muito de orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que ainda não é crente? Alguém que não tem um pacto de vida eterna, que tenha Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador? Alguém entre nós? Alguém que está afastado dos caminhos de Jesus? Alguém que fraquejou na fé, está se sentindo caído? Se você tiver, eu quero orar por você, porque eu entendi que na casa do Pai você tem o mesmo direito. Não interessa o que foi vendido, não interessa o que vendeu, não interessa o que foi dito ao Pai. O que interessa é que quando o Pai te ver, Ele vai lançar ao seu pescoço, te beijar, te abraçar, te dar anel novo. Anel é comunhão, sapato novo é proteção, capa nova é beleza, é atos de justiça. Não é seu, é dele. Alguém que queira voltar-se para Jesus, que esteja dessa forma? Se não há, sentado mesmo como está, inclina a sua cabeça. Eu quero orar por você. Pai querido, bendito seja o nome da tua glória. Senhor, a tua palavra, ela é viva e eficaz, é penetrante e transforma as nossas vidas. Ó Deus, que nessa noite, não somente eu mesmo, mas os meus irmãos tenhamos sido transformados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos olhar para os nossos irmãos e não ver ali inimigos ou pessoas que roubaram a primazia ou a primícia ou algo que tinha na fazenda, um bom nome talvez, mas que nós possamos ver um irmão. Senhor, que haja comunhão nesta casa, para que nós possamos levar comunhão ao mundo. Senhor, que cada dia nós possamos entender que não vale a pena, se há algum filho aqui, um filho teu que está buscando ou arquitetando ir ou enveredar-se, ou ir em busca, pegar a sua herança e ir embora para um lugar distante, Senhor, não deixa ele ir, Senhor. Que ele possa entender através dessa palavra, porque há muitos que aprendem errando e outros aprendem ouvindo a palavra. Senhor meu, Pai meu, se há entre nós algum dos nossos corações iracundos, chateados em ver como um ou outro se destacou ou cresceu ainda mais do que eu, mas Senhor, não deixa que o ódio, que o orgulho, que a ganância nos segue e nos deixe fora da festa, porque é um bezerro cevado preparado para todos nós.
Senhor, eu entendo que quem sempre esteve na casa, sempre teve a chance de ter a qualquer momento uma festa contigo, porque o Senhor é Pai amoroso, meu Senhor. Não me deixa encantar como o filho antigo da casa, mais com o serviço do que com o Senhor. Mas eu quero, ó Pai querido, me encantar com o teu amor, me encantar com os teus filhos, me encantar com cada aniversário, cada vitória, cada criança que nasce, Senhor, cada vez que eles são perdoados, cada vez que são alcançados, cada vez que são lavados e vestidos e recebem nova aliança, que haja festa, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. É em nome de Jesus que eu te peço que haja temor nos corações através do teu Santo Espírito nas nossas vidas, e que nós façamos aqui, ó Pai querido, sempre que nos reunirmos, uma grande festa para glorificar o teu nome, porque o teu nome é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eu oro assim, confiante e crendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.